A gente vai começar hoje trabalhando a morfologia e na sequência a gente vai fazer a análise em torno de algumas frases, períodos ou orações que nós vamos chamar de análise morfológica, viu? Essa morfologia diz respeito às classes de palavras. É fundamental que nós conheçamos as classes de palavras para que nós botemos tudo isso em prática. Para que você aprenda o que é um adjunto adnominal, um adjunto adverbial, uma conjunção dentro da ligação de coordenadas e subordinadas. Quer dizer, tudo isso vai depender da análise morfológica, da morfologia ou ainda das classes de palavras de forma individualizada. Isso é que é a morfologia, conhecer as classes de palavras de forma individualizada. No enunciado, todas as palavras têm a sua classificação, quer seja variáveis, quer seja invariáveis. Ok? Então, vamos ver aqui. As variáveis, que nós vamos começar separando uma da outra. Primeiro, vamos ver as variáveis, que são 6. Depois, nós vamos ver as invariáveis, que são 4. Formando um todo, nós vamos chamar de 10. Ok? Então, as variáveis são substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, numerais e verbos. Nessa ordem, quem é que aparece primeiro? O substantivo ou os substantivos. Quero dizer o que, pessoal? Que o substantivo é a base de toda e qualquer análise morfológica. O substantivo é o carro-chefe das classes de palavras variáveis. Digo em resumo, é a principal classe de palavras. Por que ela é a principal? Porque todas as outras palavras, variáveis ou não, vão estar em torno desse substantivo. Ok? O que vem ser o substantivo? Substantivo é a palavra que nomeia os seres gerais, os seres em geral, que são pessoas, lugares. Essas duas classes, pessoas e lugares, nós vamos classificar como substantivo próprio, ou substantivos próprios, porque dão nome a lugares, dão nome a pessoas. Esses lugares só são países, cidades, estado, não. País, cidade, estado, ruas, praças, tudo no que diz respeito a lugares tem que ser iniciada com maiúsculo. Animais, vegetais, sentimentos e ações também são substantivos, como por exemplo, Mário, união. Então, Mário, veja só que é o nome de uma pessoa. União é o nome de um lugar. Tem que iniciar com maiúscula porque é um substantivo próprio. Ok? Aí fica os animais, os vegetais, sentimentos, como gato, animal, flor, vegetal, amor, sentimentos, colheita, ações, colheita, a colheita. Não é isso? Então, observe que todos esses fragmentos, essas palavrinhas, elas dizem respeito a uma coisa qualquer. Então, esse substantivo é a base. Com base no substantivo, nós formamos qualquer outro sentido. Eu posso dizer que Mário é um rapaz inteligente, posso dizer que Mário é fugitivo da polícia, posso dizer que Mário é professor, posso dizer que Mário é aluno. Quer dizer, o Mário, essa palavra, é justamente a base. É a base, é a palavra fundamental dentre as classes de palavras, que nós vamos chamar de substantivo. Agora nós vamos para a classificação desses substantivos. Observem só.
Nós vamos dizer as 3 primeiras, porque o espaço é pequeno, mas e depois a gente verá as outras 3 das classes variáveis. O que é que são classes variáveis? São as palavras que sofrem mudanças, que são capazes de sofrer mudanças, quanto ao grau, quanto ao gênero, quanto ao número. Ok? Singular, plural, aumentativo, diminutivo, masculino, feminino. E isso é a mudança, que nós vamos chamar de flexão. Viu? Essas que sofrem flexões, nós vamos chamar de palavras variáveis. Elas variam. Ela pode estar no singular feminino, no singular masculino. No plural pode estar no aumentativo, diminutivo ou do normal. Ok? Então, vejam só que elas podem sofrer mudanças. Flexões quer dizer mudanças. Ok? Então, vejam só. As outras classes, que são as invariáveis, elas não sofrem mudanças. Elas vão estar de uma forma, tanto para o singular como para o plural, tanto para o masculino como para o feminino. Não há mudança nenhuma, ok? Então, vejam só. As classificações, a classificação desse substantivo aparece assim. A gente simplesmente dizia que pode ser próprio, comum, simples, composto, primitivo, derivado. Mas tem uma subdivisão. Essa classificação tem uma subdivisão. O substantivo pode ser apresentado quanto à designação e quanto à formação. O que é designação? Simplesmente você classificar, nomear. Designar quer dizer nomear. E a formação é a maneira que ele é formado. Então, a classificação do substantivo aparece assim, quanto à designação e quanto à formação. Okay? Quanto à designação, pode ser próprio ou comum. Pode ser concreto ou abstrato. Quando é que ele é próprio? Quando eu chamo pelo nome de batismo, batizado da coisa, da pessoa, do lugar. Por exemplo, quando eu digo menino, essa palavra menino não está designando a pessoa. Não é isso? Menino não está designando diretamente para ser um substantivo próprio. Só passa a ser substantivo próprio quando esse menino passa a receber um nome. Quando ele passa a ser batizado. Eu digo, menino é um substantivo comum. Eu falei qualquer menino. Mas quando eu digo Pedro, aí eu dei nome para o menino, Pedro. Enquanto o menino é um substantivo comum, Pedro já passa a ser próprio. Então, ele pode ser próprio ou comum. Ou próprio ou comum. Não pode ser próprio e comum. Ou é uma coisa ou outra. Concreto ou abstrato. Quando é que ele é concreto? Por exemplo, menino ou Pedro é um substantivo concreto. Por quê, pessoal? Porque eu posso provar a existência do menino. Eu posso provar a existência do Pedro. Ok? Então ele é concreto quando eu posso provar, ou quando nós podemos provar a sua existência. E ele é abstrato quando nós nos relacionamos a sentimentos ou ações. Ok? Esses sentimentos, quando eles são causados por uma outra palavra. Por exemplo, se eu disser assim, dor. Dor é o quê? É um substantivo abstrato. Ele é um sentimento. Por quê, pessoal? Porque alguém sentiu.
Então, para que esse substantivo abstrato seja assim classificado, ele vai depender de um outro substantivo. Eu digo dor. Se a dor existe, é porque alguém sentiu a dor. Então, essa palavra dor depende de alguém, de uma pessoa, de um animal qualquer. E os animais também sentem dor. E as ações, quando digo colheita. Colheita é uma ação, pessoal. É uma prática, a maneira de se praticar algo. Então, nós vamos chamá-lo de substantivo abstrato. Ou ele é próprio, ou ele é comum. Ou ele é concreto, ou ele é abstrato. E aparece quanto à designação. Designar quer dizer nomear, simplesmente. Quanto à formação, é a maneira que aquela palavra é formada. Por exemplo, simples ou composto. Quando é que ele é simples? A palavra ou o substantivo é simples quando ele é formado, ou ela, a palavra, é formada por uma única palavra. Eu poderia pegar a palavra flor. É uma palavra simples. Por que que flor é simples? Porque é formada por uma só palavra, uma palavrinha, só tem um sentido, flor. Ah, professor, mas flores também é um substantivo simples. Por quê? Só porque ele mudou de singular para plural, não é isso? De número, flores. Porém, ela passa a ser composta, ou esse substantivo passa a ser composto, quando eu coloco uma outra palavra junto dele. E tem um sentido real. Beija-flor, por exemplo. Beija-flor. Nós temos duas palavras. Beija-flor. Geralmente, não é sempre, as palavras compostas ou o substantivo composto são ligados por hífen. Mas existem outras, como girassol. Girassol. Gira e sol. Carrossel. Carro e céu. São duas palavras perceptíveis. Você percebe a junção dessas palavras numa só. Então a gente vai chamar de composta, ou substantivo composto. Aqui a palavra beija-flor. Nós temos o que, pessoal? Um verbo, do verbo beijar, e um substantivo que nós vamos chamar de flor. Mas essas duas palavras, elas têm um único sentido. Beija-flor. É aquele pásssarozinho que sai sugando o néctar das flores. Observem só, se eu desligar as duas palavras, ficam dois substantivos simples, não é isso? Aliás, fica um verbo e um substantivo. O substantivo flor e a palavra do verbo beijar, beijo. Porém, a gente está se referindo, por hora, somente a substantivos compostos, ok? Os primitivos e ou derivado é uma coisa ou outra. É simples ou composto, é primitivo ou derivado. O que é o primitivo? São as palavras ou são os substantivos que dão origem a outros substantivos. O que é dar origem, pessoal? Fazer nascer de uma palavra outras palavras. Como, por exemplo, se eu dissesse ferro, a palavra ferro é uma palavra primitiva, porque desta palavra eu posso ou sou capaz de formar outras palavras. Ferro, por exemplo, é a palavra-chave. Essa palavra-chave nós vamos chamar de substantivo primitivo. Da palavra ferro eu posso formar, vou ligeirinho aqui, três substantivos que surgem dele. Esse substantivo que surgem do primitivo, nós vamos chamar de derivado. Como, por exemplo, o filho é derivado do pai e o pai é primitivo do filho. O pai fez nascer o filho, a mãe fez nascer o filho. Então, neste caso,
o pai, a mãe são primitivos e os filhos que nasceram dele são derivados. Ok? Então vejam só, voltando para a palavra ferro, sendo ferro primitivo, ferreiro, que vem de ferro, ferrovia, aquele mal que dá no ferro, que a gente chama de ferrugem, não é isso? Todos são derivados. É a formação de uma palavra em torno de outra. Quem faz surgir é primitivo. As palavras que surgem das primitivas, nós vamos chamar de derivado. Ok? Vamos para o último, dos 5 quanto à formação. Formação dos substantivos coletivos. São aqui, já está dizendo, coletivo forma uma coleção, um todo. São partículas formando um todo. Vários seres formando um conjunto, único conjunto. Eu posso dizer o seguinte, livros. Eu tenho vários livros, não é isso? Eu posso formar pelo menos 2 coletivos de livros. Livraria, onde existem os livros, mas tem outro que eu posso dizer o quê? Biblioteca. Então, biblioteca, livraria, todos nós vamos chamar de coletivo de livros. O que é uma biblioteca? É uma coleção de livros. Ah, mas meu estante só tem 10 livros. Mas é uma biblioteca pequena, que eu vou chamar de mini biblioteca. Ok? A minha aqui, por exemplo, é a mini. Tem poucos livros. É diferente da UESP, da UFP, das universidades quaisquer, que tem conjuntos enormes, mirabolantes de livros. Então, eu posso dizer, soldado, um conjunto de soldados forma um exército ou um batalhão. Então, coletivo de soldados, exército ou batalhão. Deu para entender? Discos. Eu tenho vários discos, então eu tenho uma discoteca. Esse é um conjunto de livros. Esse conjunto é que eu vou chamar de coletivo. Coletivo é um conjunto de seres de mesma espécie. Então, fica bem resumido em forma de conceito. Substantivo coletivo é um conjunto de seres da mesma espécie. Substantivo simples é aquele que é formado por uma única palavra. O composto, formado por mais de uma palavra, ligada ou não por hífen. No caso da palavra girassol, carrossel, não tem hífen, que é aquele tracinho que separa uma da outra. Porém, tem 2 sentidos. Eu digo, girassol, vem do verbo girar e vem da palavra sol, é isso? Girassol, quer dizer, circula o sol. Pontapé, temos a ponta, que é o substantivo, e pé, que é o outro substantivo. Pontapé quer dizer ponta do pé. Então, toda vez, quer tenha ou não hífen, seja ou não ligado por hífen, nós vamos chamar esse substantivo de composto. O primitivo dá origem, faz nascer, e os que nascem nós vamos chamar de derivados. E os coletivos são coleções de seres da mesma espécie, como o exemplo que já foi mencionado, ou os exemplos. Ok? Nós vamos para o artigo. Ah, professor, mas artigo é muito fácil. Olha, morfologicamente é fácil você identificar, mas sintaticamente tem os porquês. Ok? Então, o que é o artigo? São palavras que definem ou indefinem. O que é definir? São palavras que dão uma ideia exata, que nós vamos chamar de ideia certa. Tudo isso vão ficar em torno dos substantivos. Os artigos se relacionam diretamente ao substantivo, viu? Então, os artigos definidos, eles definem, eles trabalham ou
executam uma ideia exata ou ideias exatas, que nós vamos chamar de ideias certas. E os indefinidos indicam ideias vagas, são as ideias incertas. Então, ideia vaga é o meio que incerta, e ideias exatas são mesmo que ideias certas. As exatas são trabalhadas com o a, o as, o o e o os. A feminino singular, as feminino plural, e assim por diante. E as ideias vagas são trabalhadas por uma, um e um. Aqui é o feminino singular, aqui é o feminino plural. Vejam só que está havendo a mudança de gênero e número. Masculino, feminino, gênero. Número singular e plural. Varia, viu? Tem que variar. Porque senão nós não vamos dizer que elas pertencem às variáveis. Observe só, agora uma é fácil se classificar. É, porque ela vai ser sempre o artigo, morfologicamente, ok? Sintaticamente, pode ser o núcleo de um objeto direto, ok? Pode ser um adjunto adnominal, desde que ele circule ou dê apoio ao núcleo de um sujeito, ok? Dentro da morfologia é simplesmente artigo. Dentro da sintaxe pode ocupar outras funções. Por isso é muito importante, é importantíssimo que nós primeiro aprendamos as classes, ok? Para depois entrar na sintaxe. Vocês vão ver que não é aquele bicho de 7 cabeças. Meu Deus, eu vou morrer. Análise sintática. Quando diz análise sintática, os alunos morrem de medo. Mas vocês vão ver o quão é interessante a gente aprender primeiro a morfologia. Nas escolas não trabalham morfologia, simplesmente a sintaxe, né? Analise sintaticamente e vai-se embora. Okay? Então vejam só o tanto que é interessante essa parte aqui, ó. Uma observação. Os artigos também são conhecidos como elementos substantivadores. Observe muito isso aqui. Elementos substantivadores. Por que, pessoal, elementos substantivadores? Porque eles podem ser transformados em quaisquer outras classes de palavra. Transformar esse substantivo em quaisquer outra classe de palavra. Então, veja só, os artigos, tanto que ele é interessante, eles podem transformar um verbo num substantivo, pode transformar um pronome num substantivo, desde que ele marque a sua existência. Essa transformação nós vamos chamar de quê? De substantivação. O que é a substantivação? É a transformação de qualquer uma outra classe de palavra em substantivo. E essa transformação acontece justamente com o apoio do artigo. Ok? Preste bem atenção que isso aqui, os concursos não deixam de apresentar isso aqui. Por quê? Porque poucos professores de português se importam com isso. Eu poderia até desafiar alguns alunos se algum dia viram isso aqui. Substantivação é a transformação de qualquer uma outra classe de palavra em substantivo. E essa transformação acontece antecipando a essa classe de palavra um artigo. Coloquei o artigo, deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Deixa de ser adjetivo e passa a ser substantivo. Tirei o artigo, volta à classe que era. Essa transformação, repito, é chamada de substantivação. Ok? Vejam só. Quero comer. Comer é uma ação. As ações nós vamos chamar de verbo. Ações ou fenômeno da natureza. Que fenômeno da natureza é o mesmo que ação, só que é uma ação praticada pela natureza.
Então, quero comer. Isso aqui nós vamos chamar lá na frente de locução. Locução verbal. São dois verbos num sentido só. Quero comer quer dizer comerei. Ok? Então, verbo quero comer. O segundo verbo, que nós vamos chamar de verbo principal, é comer. Eu peguei esse comer e antecipei a ele, a palavra comer, o artigo. Comer é escrito da mesma forma, só que o sentido agora mudou. O comer é gostoso. Esse comer, ele passa a ser o que, pessoal? Um substantivo. Por quê? Porque ele apareceu auxiliado por um artigo. O artigo é o comer. Então, se eu tirar o ó, fica comer é gostoso. É uma palavra substantivada, mas continua sendo verbo. Mas se eu disser o comer é gostoso, é a mesma coisa de dizer o peixe é gostoso, o jantar é gostoso, o almoço é gostoso. Não é isso? Eu digo o jantar. Jantar é substantivo. O almoço é substantivo. O comer deixou de ser uma ação e passou a ser um ser qualquer. No caso, é um substantivo comum, porque todo mundo come. Ok? Essa mudança, com auxílio desse ó, que é o artigo ou outros substantivos, quer ser feminino, plural ou singular, nós vamos chamar de substantivação. É a mudança de qualquer uma outra classe de palavra em substantivo. E isso acontece com o apoio de um artigo. Ok? Bem, nós temos agora a sequência das classes variáveis, que são os adjetivos. Esses adjetivos também, vejam só, pessoal, que todos eles estão vinculados, estão diretamente ligados a um substantivo, que nós vamos chamar de ser. Tanto faz eu chamar ser, como eu chamar substantivo. O ser. O ser, o homem, a mulher, o menino, o ser qualquer, o animal, o vegetal, todos são seres. E esses seres nós chamamos de substantivo. Observe que todos, artigos, adjetivos, todos estão ligados ao substantivo. Por quê? Porque o substantivo é a palavra base, é a palavra fundamental, que nós vamos chamar de elemento nuclear, ou os elementos nucleares, que são os centrais, são aqueles que todas as outras palavras, todas as outras classes giram em torno dele, concordando em grau, gênero e número, ok? Então veja só, os adjetivos são o que, pessoal? São qualidades, são características ou estado. E estado quer dizer situação. Quando eu digo assim, todos esses adjetivos são ligados ao substantivo. Quando eu digo, o menino é feliz. O ó é artigo, porque se liga diretamente ao substantivo. Menino é substantivo comum, porque é o nome de um ser. Esse ser, ele generaliza, não é isso? Por isso que eu chamo de comum. E ainda o feliz é a qualidade do menino, é a situação, é o estado que ele se encontra. Então, o estado característica ou qualidade, nós vamos chamar de adjetivo. E esses adjetivos, essas qualidades, características ou estados, estão vinculados diretamente ao substantivo. Por isso que eu digo que substantivo é a palavra-chave, é a palavra núcleo, é a palavra central de todo e qualquer enunciado. Ok? Então vejam só que é muito simples você dizer que a sala é grande. Grande é a qualidade da sala. Logo, o a é um artigo, sala é um substantivo e grande é a qualidade da sala.
O menino está doente. Doente é o estado do menino, a situação que o menino se encontra. Logo, o vai ser artigo, menino vai ser substantivo comum e o doente vai ser o estado ou a situação que o menino se encontra, que nós vamos chamar de adjetivo. Mas ainda nós temos os adjetivos pátrios. Pátrios vêm nos lembrar de alguma coisa. Pátrio vem de pátria. E pátria é justamente local de origem de um ser qualquer. Das pessoas, do animal, do vegetal, de uma coisa qualquer. Eu digo, o pincel é brasileiro. Quer dizer, foi o Brasil que inventou o pincel. Quando eu digo o pincel é brasileiro, então a palavra brasileiro se refere a pincel. Logo, o vai ser artigo, pincel é um substantivo e brasileiro é um adjetivo pátrio, que se relaciona à origem deste pincel. Aqui nós temos, eu coloquei, uma situação de uns substantivos pátrios que a gente pouco conhece. Por exemplo, muito dificilmente há quem saiba destacar o Rio Estado e o Rio Cidade. Rio, quem nasce no Rio, no Estado é chamado de fluminense. Quem nasce no Rio, a cidade do Rio, é chamado de carioca. Lá onde tem o Pão de Açúcar, quem nasceu lá é carioca, que é na cidade. Essa é a capital do estado. E agora quem nasce, por exemplo, em Bangu, que é uma cidade do Rio, ele pode ser chamado de banguense ou ainda de fluminense, porque se refere ao estado do Rio. Como, por exemplo, quem nasce em União, se nos referir à cidade, é unionense. Mas se nos referirmos ao estado, a pessoa é piauiense. Se referir ao país, é brasileiro. Se referir a continente, nós vamos chamar de norte-americanense, não é isso? Ou de norte-americano. Aliás, sul-americano. Norte não, norte é lá na América do Norte, não é isso? Sul-americano. Então, América do Sul, sul-americano. Quem nasce em São Paulo, estado, é paulista. E quem nasce em São Paulo, cidade, é paulistano. Paulista, ele pode nascer em Campinas, pode nascer em qualquer uma outra cidade do estado de São Paulo. No estado, ele é paulista. Agora, nasceu na cidade, ele é paulistano. Agora, São Luís. Quem nasce em São Luís pode ser chamado de São Luizense, mas o pessoal de lá, que são as pessoas que conversam bem demais a língua portuguesa, quem nasce em São Luís são as pessoas que melhores falam a língua portuguesa no Brasil. Só eles, viu? Ludovicense. É São Luizense ou Ludovicense? Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Nome até complicado. Mas podemos chamar de salvadorenho ou salvadorense. Mas eles costumam chamar assim, para enrolar. É isso? Então vejam só por que eu disse que São Luís é o estado, não é o estado do Maranhão que melhor fala a língua portuguesa, não. Só quem nasce em São Luís do Maranhão. Lá eles não falam farinha, eles falam farinha. Aqui nós chamamos galinha, lá eles chamam galinha. Eles pronunciam todas as sílabas completamente, faz uma pronúncia completa para que a coisa seja bem destrinchada. Então, somente o pessoal de São Luís fala a língua portuguesa de forma correta.
Então, nós temos aqui os três primeiros, ou as três primeiras classificação das classes variáveis. No nosso próximo encontro, a gente verá as outras três variáveis. Ok?